Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de Álgebra 2. O tema da aula de hoje, ideais principais, e depois também nós vamos dar uma olhada em operações com ideais, operações essas que continuam produzindo ideais. Bom, para começar a aula então, eu estou colocando aqui a definição de ideal principal. O que é um ideal principal? Vamos lá. Considere então um anel A, com as operações mais e pontinho. Este anel tem que ser comutativo e tem que ter unidade. Então, seja A um anel comutativo com unidade. Nós dizemos que o ideal I é gerado por um elemento Azinho do anel A. Então, o ideal I é gerado por esse Azinho quando, ó, a anotação é essa daqui, olha, é o Azinho entre parênteses, tá? São todos os elementos que são da forma R.A, onde R pertence a A. Ou seja, são todos os elementos que são da forma, como se fossem múltiplos do Azinho, tá? Embora essa operação aqui não seja a multiplicação, mas você pode fazer essa associação. Então são todos os elementos da forma Azinho operado com a operação multiplicativa com elementos R do anel A. Tá? Então, o elemento Azinho aqui está gerando o ideal I. Então, dessa forma, nós dizemos que este cara aqui, olha, é um ideal gerado por Azinho. Este ideal, que é o ideal onde um elemento do anel gera o ideal, este ideal é chamado de ideal principal. Né? Então nós dizemos esse é o ideal principal gerado pelo elemento Azinho. Tá? Um anel comutativo com unidade, onde todo ideal é principal, aí nós chamamos esse anel de anel principal. Né? Então, um ideal principal é um ideal gerado por um elemento do anel A. Né? E um anel principal é um anel onde todo ideal é principal. Tá? Muito bem. Vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo. Nós vamos provar que o anel dos inteiros é um anel principal. O que isso significa, então? Significa que todo ideal do anel Z, o que acontece com ele? Ele é gerado por um elemento de Z. Tá? Todo ideal de Z é gerado por um elemento de Z. E é isso que nós vamos mostrar agora. Tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa. Nós já sabemos que Z é um anel comutativo com unidade. Então faz sentido falarmos aí de ideais principais. Né? Vamos escrever isso, olha. Já sabemos que Z é anel comutativo com unidade. Vamos pegar um ideal qualquer de Z. Então vamos lá. Seja I um ideal qualquer de Z. Bom, primeira coisa, vamos para o caso mais trivial. O que acontece se esse ideal for o ideal que só tem um elemento neutro aditivo? Esse é um ideal trivial, né? Bom, neste caso, você pode dizer que este ideal é gerado por algum número inteiro? Quando ele só tem o elemento zero? Pode, não é? Por quê, galera? Porque se você olhar, quem é o ideal gerado por zero? São todos os múltiplos de zero. Né? Nos inteiros, isso aqui é soma, isso aqui é multiplicação normal mesmo. Né? Então,
São todos os múltiplos de zero, olha. Tal que R pertence a Z. E esse é exatamente o conjunto que só tem o zero, tá vendo? Então, este ideal, ele é gerado pelo zero. Percebem? Vamos escrever isso então. Então, neste caso, o ideal é gerado pelo zero. Pois, vamos escrever assim, olha. Muito bem. Então, nesse caso, onde nós temos este ideal aqui, que só tem zero, nós vimos que ele é gerado por alguém. Nós temos que mostrar que qualquer ideal é gerado por alguém. Né? Nós temos que mostrar que para todo ideal isso aqui acontece. Vamos pegar agora, então, um ideal que não é este ideal trivial que só tem o zero. O que nós vamos perceber agora? Nós vamos perceber que, nesse caso aqui, onde nós temos o ideal que não é o ideal trivial que só tem zero, sempre vai ter um elemento inteiro positivo aqui dentro. Tá? Sempre vai ter um elemento positivo aqui dentro. Se tem um, pode ter vários. E se tem vários, tem um que é o menor de todos. Então suponha que n seja o menor de todos os inteiros positivos que estão dentro desse ideal. Nós vamos mostrar que o ideal é gerado pelo menor inteiro positivo que está dentro dele. Tá? Então, mas para garantir isso, nós precisamos argumentar que sempre vai existir um elemento positivo nesse ideal. Então como é que a gente vai fazer isso? Olha, se ele é diferente do conjunto que só tem o zero, então existe um elemento lá dentro que não é o zero. Então existe um elemento M pertencente a este ideal, onde esse elemento é diferente do zero. Perfeito. Bom, então você tem duas possibilidades, porque esse M está no ideal de um conjunto dos inteiros, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. No caso dele for positivo, tudo bem. No caso dele for negativo, aí nós vamos analisar, olha só. Então, M é positivo ou M é negativo. Bom, no caso em que o M for negativo, se M for negativo, vocês devem se lembrar da aula anterior que nós provamos o seguinte, olha, um elemento M pertence a um ideal, o menos M também pertence a esse mesmo ideal. Se M for negativo, então, com certeza, o menos... aqui não vai caber, está me atrapalhando assim. Deixa eu pôr aqui. Ó. Então, o menos M vai ser positivo, né? Se o M é negativo, o menos M é positivo. E por essa propriedade aqui que nós vimos na aula anterior, o que acontece? E como já vimos, o menos M pertence ao ideal. Então, de toda forma, moçada, o que acontece? Sempre vai ter um elemento positivo dentro desse ideal. Sempre tem um elemento positivo, né? Se existe um, podem existir vários, né? E existindo vários, você pega o menor deles. Existe sempre um menor. E esse menor nós vamos pegar para provar que ele vai gerar o próprio ideal. Então, vamos escrever isso. Olha, de qualquer forma, existem inteiros positivos no ideal I. Bom, considere então, seja N o menor inteiro positivo
de i. Sempre vai existir esse menor inteiro, porque se existem inteiros positivos, sempre existe um menor inteiro. Isso aqui tem um nome, é o princípio do menor inteiro, tá? Certo? Então, o que a gente vai provar, então? Por que eu estou pegando esse menor inteiro? Porque eu vou provar que o ideal i é gerado por esse menor inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Provemos que i é gerado por este menor inteiro. Então, vamos lá, galera. Para i ser gerado por esse menor inteiro, nós temos que i tem que ser igual ao gerado por este menor inteiro. I é um ideal, ele é um conjunto. Este daqui também é um conjunto. Então, nós temos que provar uma igualdade de conjuntos. Então, primeiro, vamos provar que o gerado por n está contido no ideal i. E depois a gente prova o contrário. Tá? Então, como é que a gente prova isso mesmo? Nós pegamos um elemento aqui no gerado e mostramos que ele pertence ao ideal. Então, vamos lá, olha. Seja alfa pertencente a este cara aqui, olha, ao gerado por n. Então, o que acontece, galera? Se ele está no gerado por n, olha só, ele vai ser um r vezes n, né? Então, alfa vai ser um r vezes n. Agora, para tudo, galera. Para tudo, vamos relembrar lá da definição de ideal, né? Você tem i ideal de a. O que acontece mesmo? Acontecem duas coisas. Você tem que x menos y pertence a i para qualquer x e y em i. E você tem uma outra coisa também. Você tem que alfa x pertence a i para qualquer x em i e qualquer alfa em a. Beleza, galera? Então, olha só, neste caso que a gente tem aqui, esse n pertence a i. Por quê? Porque nós pegamos ele sendo o menor inteiro, n é o menor inteiro positivo de i. Eita, caramba, fico apertando o botão errado. Muito bem, e esse r? Esse r, olha aqui, pertence a a. Então, olha, o r pertence a a. Nós estamos nesse segundo caso aqui. O que é que nós podemos afirmar disso aqui, então? Que isso pertence ao ideal. Né? No caso, o nosso ideal, eu grifei errado. No caso, nosso ideal aqui é o i. Então, isso daqui, nós com certeza podemos afirmar que pertence ao ideal i. Tudo bem? Então, nós pegamos um alfa no gerado por n e mostramos que esse alfa está em i. Logo, está provado que este conjunto está dentro deste conjunto. Simples assim. Foi tranquilo, né? Parecia que ia ser mais difícil. Agora vamos fazer o contrário, olha. Vamos provar que o ideal i está contido no gerado por n. Não é? Muito bem. Então vamos pegar um alfa aqui no ideal i. Seja alfa pertencente ao ideal i. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse alfa por esse n aqui. Vamos ver o que acontece, olha. Dividindo alfa por n, vamos por aqui o algoritmo da divisão, né? Temos que existem, vou chamar de Q e L,
tais que. Vamos montar aqui o algoritmo da divisão. Olha, alfa é igual a Q vezes N mais L. Onde esse L é o resto, né? Então ele é maior ou igual a zero e ele é menor do que N. Tá? Esse Q e esse L são números inteiros. Beleza, deixa eu apagar isso daqui. Vamos lá então, vamos continuar. Apagou, beleza. Vou pegar o azulzinho de novo. Muito bem. Vamos isolar o L aqui. Vocês vão perceber uma coisa, olha. Eu vou mostrar que esse L aqui, na verdade, é igual a zero, tá? Ou seja, eu vou mostrar que alfa é Q vezes N. Eu vou mostrar que esse L é zero. Então, vou isolar ele para argumentar. Olha, então, o L é igual, vamos lá, fica alfa menos Q vezes N. Beleza. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, olha. Este alfa pertence a I, porque nós pegamos ele em I. Tudo bem? Bom, este N pertence a I, porque ele é o menor inteiro positivo de I. Ok. Este Q pertence a Z. Então, para aquela segunda propriedade de ideal, um elemento de Z operado com o elemento do ideal pertence ao ideal. Tudo bem? Um elemento do ideal menos um elemento do ideal, lembra? X menos Y pertence ao ideal para qualquer X e Y do ideal. Ou seja, este cara aqui, pela primeira propriedade lá do ideal, pertence ao ideal. Ou seja, nós chegamos que L pertence ao ideal. Perfeito. Bom, uma vez que L pertence ao ideal, vamos agora olhar para esta condição aqui. Ao mesmo tempo, L é o resto dessa divisão. Então, L é maior ou igual a zero e menor do que N. Então, vamos lá, olha. Então, não vou colocar então, vou colocar um mas. Mas L é maior ou igual a zero e menor do que N. E qual que é o problema disso? Bom, veja só, moçada. O L é positivo. Ele é maior ou igual a zero. Ao mesmo tempo, ele é menor do que N. N é o menor inteiro positivo de I. O L está em I. Como é que pode o L ser positivo e ser menor que o menor inteiro positivo? Só tem um jeito. O L dá igual a zero. Percebem? Porque olha só, L é menor do que N. Mas N é o menor inteiro positivo de I. E o L está em I. Ou seja, o L não pode ser um número inteiro positivo. Sobra ele, então, ser igual a zero. Então, L é igual a zero. Percebem? Então, vamos escrever isso. E N é o menor inteiro positivo de I. Logo, o L vale zero. Perfeito. Bom, o que acontece se o L vale zero, galera? Se o L vale zero, o alfa é igual a Q vezes N. Então, vamos lá, olha. Então, o alfa é igual a Q vezes N. Bom, isso significa o quê? Olha, esse Q, ele é um inteiro, não é? O alfa é um múltiplo de N. Todos os múltiplos de N pertencem ao gerado por N, tá vendo? Olha, os múltiplos de A pertencem ao gerado por A. Tá vendo? Então, os múltiplos de N pertencem ao gerado por N. Então, este cara pertence ao gerado por N. Ou seja, nós pegamos o alfa em I e mostramos que o alfa, ou seja,
o alfa pertence ao gerado por N. Assim, nós acabamos de provar que o ideal está contido no gerado por N. Não é? Dessa forma, nós temos que, em todo caso, esse ideal é gerado por N. Percebem? Então aqui, galera, olha, todo ideal de Z é um ideal principal, é gerado por alguém. Acontece isso daqui. Ou seja, Z é um anel principal. Dessa forma, nós fechamos a demonstração. Bonitinho, né? Vamos fazer esse outro exemplo, olha. Vamos mostrar que o conjunto I de todos os números inteiros, tal que 9 divide 21 vezes x. São todos os números inteiros, tal que 9 divide 21 vezes x. Este conjunto I é um ideal de Z. Vamos provar que ele é um ideal. Uma vez que ele é um ideal de Z, nós sabemos, porque nós acabamos de provar, que todo ideal de Z é principal. Então, existe um número que gera este ideal. Vamos descobrir quem é esse número. Vamos encontrar o gerador de I. Porque se I é um ideal de Z, ele tem que ser um ideal principal. Porque nós acabamos de provar que Z é um ideal principal. Então, vamos fazer. A primeira coisa que nós temos que fazer é, vamos mostrar que este conjunto é um ideal de Z. Então tem que provar que satisfaz aquelas duas propriedades. Olha, vamos lá. Ó. Sejam. Vou colocar aqui um... Acho que eu nem escrevi demonstração, né? Aqui. Bom, não é um teorema, deixa assim mesmo. Né? É um exemplo. Diminuir espaço. Então vamos lá. Sejam... Vou dividir aqui em duas partes, né? A. Sejam x e y pertencentes a este conjunto I. Mostremos que x menos y pertence a I. Então essa é a primeira condição, né? Então vamos lá. Se x e y pertencem a I, o que significa? Significa que 9 divide 21 vezes x e 9 divide 21 vezes y. Tudo bem? Então vamos lá, olha. Se 9 divide 21x e 9 divide 21y, lá de álgebra 1, vocês devem se lembrar das propriedades com divisibilidade. 9 divide 21x, 9 divide 21y, então 9 divide uma combinação linear qualquer de 21x com 21y. Então, em particular, ele divide essa combinação aqui, olha. Então, 9 divide 21x menos 21y. Propriedade de divisibilidade. Vocês estudaram lá em álgebra 1. Bom, posso colocar o 21 em evidência aqui, olha. Ou seja, temos o quê? Temos que 9 divide 21 x menos y. Agora, percebam que se 29 divide 9 divide 21x menos y, x menos y pertence a I. Porque olha só, I são todos os x, tal que 9 divide 21x. Então, se aqui você trocar por x menos y, aqui x menos y pertence a Z, nós temos que x menos y pertence a esse cara. Né? X menos y pertence a esse cara. Ou seja, assim, x menos y pertence a I. Beleza, olha, provamos o A. Qual é a segunda coisa que tem que acontecer? Bom, vamos pegar, sejam x um elemento de I e alfa um elemento de Z. Provemos que... Qual era a segunda condição? Que alfa vezes x pertence a I. Se a gente provar
isso. E provar isso, nós temos que ir a um ideal. Então, vamos lá. Se ó, x pertence a i. Então, 9 divide 21x. Se 9 divide 21x, então vocês concordam que 9 divide qualquer múltiplo do cara que está aqui? Se eu pegar 21x e multiplicar por alfa, o 9 continua dividindo este cara. Ou seja, então, aqui são só números inteiros, eu posso mexer aqui da forma como que eu quiser, né? Associar. Então, posso dizer que 9 divide 21 alfa x. Ó, tá vendo? Então, 9 divide 21 vezes alfa x. Do mesmo jeito, olha. Se você trocar aqui alfa x, você tem que alfa x pertence a esse cara. Né? Então, isso significa que o alfa x pertence a i. Era o que a gente queria demonstrar. Tá vendo? Então, por A e por B, segue que este conjunto I é um ideal do anel Z. Então, por A e por B, segue que I é ideal de Z. Bacana. Belezinha. O exercício agora, ó, fizemos a primeira parte. Vamos mostrar que o conjunto I é um ideal de Z. Tá. Sabendo que todo ideal de Z é principal, vamos encontrar o gerador de I. Pessoal, quem que é o gerador de I? Nós acabamos de provar aqui, no meio da demonstração, né? Quem que nós utilizamos como gerador do ideal? O menor inteiro positivo, né? Nós falamos que I é igual ao gerado por N, onde esse N é o menor inteiro positivo do conjunto I. Então, quem é o menor inteiro positivo desse conjunto? Vamos encontrar? Olha, o 1 pertence a esse conjunto? Pergunta. 1 pertence a I? Não sei. Vamos verificar? 9 divide 21 vezes 1? 9 divide 21? Não. Então, 1 não pertence a I. Tá, então, 1 não é o menor inteiro desse conjunto. O 2 pertence a I? Não sei, vamos testar. 9 divide 21 vezes 2? Testa aí. Não. Então, não. 9 não divide 21 vezes 2. Vamos verificar se o 3 pertence a I. 3 pertence a I? 9 divide 21 vezes 3? Sim. Pode testar que divide. Então, sim. Ok. Esse sim. Quem é o menor inteiro positivo deste ideal? É o 3. Então, quem é o gerador dele? É o 3. Porque nós vimos aqui na demonstração que o gerador do ideal é o menor inteiro positivo que pertence ao conjunto. O menor inteiro positivo que pertence a este conjunto é o 3. Nós acabamos de verificar. Tá? Então, quem é o gerador desse ideal? O 3. Esse ideal é gerado por 3. Vamos escrever o textinho aqui para finalizar esse exemplo. Certo. Vamos lá, então. Olha. Segue que I é o ideal de Z. Bom, sendo assim, nós sabemos que todo ideal de Z é o ideal principal. Então, o I, ele é gerado pelo menor de seus, vou colocar elementos positivos, vai. Elementos positivos. Nós fizemos aqui verificando, né? Então, uma verificação direta indica que este menor elemento positivo é o 3.
que este elemento é o 3. Eita. Assim, nós podemos escrever que este ideal I aqui, olha, é gerado por 3. Vou até escrever assim, ó. Este cara aqui, que nós já provamos que ele é um ideal, ele é gerado pelo número 3. Bonitinho, né? Perfeito. Muito bem. Vamos demonstrar agora essa proposição. Olha, seja A um anel comutativo com unidade. Então, A é um corpo, C e somente C, os únicos ideais de A forem os triviais. Quem são os ideais triviais? O que só tem o 0 e o próprio A. Tá? Então, vamos demonstrar aí essa proposição. Vamos primeiro fazer a ida. Na ida, nós temos que A é corpo. E nós queremos provar que A só tem ideais triviais. Tá bom? Então é isso que a gente quer provar. Então vamos pegar I um ideal de A. Seja I ideal de A. Bom, se esse ideal que a gente pegou for o ideal que só tem o 0, então não tem nada o que provar, né? Então, se I for este ideal, não há nada o que provar. Se ele não for este ideal que só tem 0, aí nós temos que provar que a única possibilidade vai ser ele ser igual a A. Então, vamos lá. Se I não for esse ideal que só tem 0, provemos que o ideal I é igual ao próprio A. Vai ser a única possibilidade. Certo? Então vamos lá, galera. Olha só. Se I não é esse ideal que só tem 0, então com certeza existe um elemento A neste ideal diferente do 0. Existe A pertencente a I com A diferente de 0. E daí? E daí que esse elemento A ele está num ideal do conjunto azão, do anel azão. Né? E nós estamos supondo aqui, para demonstrar essa ida, que o azão é um corpo. O que significa o azão ser um corpo? Que todo elemento diferente do 0 é invertível. Né? Então nós podemos dizer que este azinho ele é um elemento invertível. Então, que é ele é invertível. Porque nós estamos supondo que A é corpo. Muito bem. Sendo assim, olha que bonito, galera. O que é que nós podemos afirmar com certeza? Que olha, um elemento do ideal A vezes um elemento do anel, isso aqui cai no próprio ideal. Né? E nós sabemos que este cara, vou pegar uma outra cor de caneta aqui, olha. Este cara aqui, olha, este cara pertence ao ideal. Este cara pertence a A. Então, isso daqui realmente pertence a I. Ele pertence ao ideal, pela definição de ideal. Agora, quem que é A operado com o inverso de A? É 1. Não é verdade? Ele é um elemento neutro multiplicativo. Então,
nós verificamos que 1 pertence ao ideal. E daí que 1 pertence ao ideal? Bom, e daí que vocês devem se lembrar da aula passada, nós mostramos uma proposição que diz assim, olha, 1 pertence ao ideal, se e somente se o ideal é igual ao próprio A. Eita, fica apertando o botão errado, nossa. Né? Nós mostramos isso. E aqui nós temos que, ó, olha, que 1 pertence ao ideal. Então, pela proposição da aula passada, pela proposição da aula anterior, nós acabamos de chegar que I é igual ao próprio A. Então, olha só, nós provamos a ida do teorema, né? Se A é corpo, ele só tem os ideais triviais. Porque, olha, ele pode ser igual ao ideal que só tem o zero. Se for isso, não há nada que provar, porque é uma das possibilidades que a gente quer. Se não for, se ele não for igual ao conjunto que tem apenas o zero, então nós acabamos de provar que se não ocorrer isso, a única coisa que pode ocorrer é que I igual a A. Então, bonito, né? Então está demonstrada a ida do teorema. Agora nós temos que provar a volta. Na volta, nós temos que A só tem ideais triviais. E nós queremos provar, então, que A é corpo. Tudo bem? Como que a gente prova que um anel é um corpo? A gente tem que provar que todo elemento desse anel diferente do zero é inversível, né? Ou invertível, tanto faz. As duas formas estão corretas de falar, tá, pessoal? Então, todo elemento de A, diferente do zero, é invertível. Vamos provar, então. Aí a gente prova que ele vai ser corpo, né? Muito bem. Para mostrar que A é corpo, provemos que todo elemento de A não nulo é invertível. Ok, então vamos pegar um elemento em A que seja não nulo, tá? Então, seja Azinho pertencente ao Azão, onde o Azinho é não nulo. Vamos considerar, moçada, o ideal gerado por esse Azinho. Bom, vocês já devem perceber que aqui nós estamos considerando que A só tem os ideais triviais. Ou seja, quais são as únicas possibilidades para esse ideal aqui que é gerado por Azinho? Ou ele é o ideal que só tem o zero, ou ele é o próprio A. Ele não pode ser o ideal que só tem o zero, porque o A é diferente de zero, né? Então, nós temos isso daqui. O ideal que só tem o zero, ele precisa ser gerado pelo próprio zero, mas o A, ele é diferente de zero. Então, não pode ser esse caso aqui. Então, a única possibilidade é que este ideal aqui, que é o gerado pelo Azinho, seja o próprio Azão, seja o próprio A, né? Então, vamos escrever isso. Opa. Aí. Isso. Então, a única possibilidade, né, para esse cara é que ele seja igual ao próprio Azão. Beleza. Galera, olha só. O que é o Azão? Azão é um anel comutativo com unidade. Então, ele tem unidade, né? Então, nós podemos falar
dessa forma. O 1 pertence a A. Se o A é igual a I, o 1 pertence a I. Ok. O que acontece, galera? Acontece que o I é o gerado por A. Todo elemento alfa que pertence a I, nós temos que alfa é igual a um R ponto A. Se 1 pertence a esse cara, nós temos que 1 é igual a R ponto A. Ou seja, A é o cara que a gente quer provar que é invertível. E ele é, porque existe um elemento R, tal que quando você opera com A, com a operação multiplicativa, o resultado dá 1. R é o elemento inverso de A. Então, para todo A qualquer, que a gente pegou um A qualquer aqui, seguindo esse raciocínio, você vai encontrar um R que é o inverso dele. Perceberam? Então, vamos lá, olha. Essa relação segue que vamos concluir aqui a nossa demonstração. É igual a R A. Ou seja, R é o inverso de A. Então, eu fico apertando, né? Gente do céu, tô apertando o botão demais. O que acontece? Para todo elemento A qualquer, nós vamos encontrar um R que é o inverso de A. Então, portanto, A é corpo. Corpo. Beleza, está demonstrada a proposição. Ok, pessoal, vamos então continuar. Agora eu vou mostrar para vocês duas operações com ideais que produzem ideais no final, né? Você vai operar dois conjuntos e o resultado dessa operação ainda é um conjunto que continua sendo um ideal do seu anel. Então vamos lá, olha. Sejam I e J ideais de um anel comutativo A. Definimos a operação I mais J, né, a soma de dois ideais, por I mais J é igual. São todos os elementos que são da forma Izinho mais J, onde o Izinho está no ideal I e o J está no ideal J. Perceba que isso daqui é um conjunto que nunca vai ser o conjunto vazio. Por quê? Porque no mínimo o zero vai estar nele, olha só. O zero pertence a I, porque I é um ideal. O zero pertence a J, porque J é um ideal. O zero você pode escrever como 0 mais 0. Um elemento de I e um elemento de J. Tá vendo? Então ele pertence ao o conjunto I mais J. Certo? Agora, intersecção entre ideais, né? I inter J. São todos os elementos X, tal que X pertence ao ideal I e, ao mesmo tempo, X pertence ao ideal J. Também isso daqui vai produzir um conjunto que vai ser sempre diferente do vazio. Por quê? Porque o zero sempre vai estar nele. Mesma coisa, olha, o zero está em I, porque I é um ideal. O zero está em J, porque J é um ideal. Então o zero vai estar na intersecção, porque ele está nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, essas operações sempre produzem conjuntos que não são vazios. Para fechar a aula de hoje, nós vamos demonstrar que mais do que conjuntos que não são vazios, os dois conjuntos que são produtos aí, são resultados dessas duas operações, continuam sendo ideais do anel A. Tá? Então, vamos provar. Eu vou primeiro provar da soma e depois a gente prova da intersecção também. Então, vamos provar aqui o item A. Tá? Vamos demonstrar. Demonstração. Vamos provar primeiro A. Então, para provar que é ideal, tem que provar aquelas duas coisas, né? Que x menos y pertence a I, né? Alfa x pertence a I. O x e o y são elementos já de I quaisquer. E alfa é um elemento de A. Tá, temos que provar essas duas coisas. Vou chamar isso aqui de I, isso aqui de 2I. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar dois elementos aí, x e y, pertencentes
a I mais J, né? Ó, o nosso ideal que a gente quer provar, aqui eu coloquei I porque é a definição, né? Mas aqui nós estamos avaliando I mais J. Certo? Então, sejam x e y pertencentes a I mais J. Então, primeira coisa, qual vai ser a carinha desse x e qual vai ser a carinha desse y? Bom, esse x ele tem que ser um izinho mais um j, e o y tem que ser um izinho mais um j também. Então, eu vou colocar assim, olha, assim, o x é igual a izinho 1 mais j1, e o y é o izinho 2 mais um j2. Ok. Com izinho 1, izinho 2 pertencente ao ideal I, e j1, j2 pertencentes ao ideal J. Beleza, perfeito. Vamos analisar o que acontece com x menos y. Então vamos lá. X menos y, izinho 1 mais j1 menos izinho 2 mais j2. Isso daqui vai dar izinho 1 menos izinho 2 mais j1 menos j2. Percebam uma coisa. Isso daqui, ó, o I é um ideal. Então, izinho 1 menos izinho 2 pertencem ao ideal, por conta dessa primeira propriedade, né? A diferença de dois elementos de ideal está no ideal. Pelo mesmo motivo, j1 menos j2 pertence a j. Então, olha só, deu um elemento de I mais um elemento de j. Ou seja, isso daqui, com certeza, pertence a I mais j. Certo? Então, o item I está provado. Vamos agora para o 2i. Muito bem. Vamos pegar agora um alfa pertencente ao anel A. Qualquer. Então, vamos lá. Vamos avaliar alfa x. Então, alfa, izinho 1 mais j1. Bom, nós estamos dentro de um anel vale distributiva. Então, isso aqui é alfa izinho 1 mais alfa j1. Bom, como I é um ideal e J é um ideal, isso daqui pertence a I, isso daqui pertence a J. Ou seja, nós temos um elemento de I mais um elemento de J. Ou seja, este cara pertence a I mais J. Olha só, satisfez essa condição e satisfez essa condição. Então, portanto, nós acabamos de provar que I mais J é ideal do anel A. Muito bem, acabamos de provar isso daqui, tá? Deixa eu apagar aqui, para ficar bonitinho no caderninho de vocês. Ok, vamos provar agora o item B. Item B. Vou pegar de novo, olha, sejam x e y pertencentes a I inter J. Assim, nós temos que x pertence a I e x pertence a J e y pertence a I e y pertence a J. O que é que nós temos que provar? Olha, temos que provar duas coisas. O que acontece com x menos y? Nós queremos provar que x menos y pertence a I inter J, para qualquer x, y em inter J. Além disso, alfa x pertence também a I inter J, onde esse alfa é um elemento do anel A. É isso que a gente quer provar. Ok, então vamos lá. Vamos provar aqui a primeira condição. Bom, para provar a primeira condição, percebam o seguinte, olha.
x e y pertencem a I. É verdade, porque está aqui, ó, x pertence a I, y pertence a I. Beleza. Bom, I é ideal. Opa. I é ideal. Então, o que acontece com x menos y? Com certeza, x menos y pertence a I. Da mesma forma, olha só, x e y pertencem a j, porque olha, x pertence a j e y pertence a j. E j é ideal. O que acontece com x menos y? Pertence a j. Então, olha, x menos y pertence a I e x menos y pertence a j. Logo, x menos y pertence a I inter j. Pronto, provamos aí. Agora vamos para a segunda condição. Agora eu vou pegar, sejam alfa pertencente a A, qualquer, e x pertencente a I inter j. O que eu quero provar? Que alfa x pertence a I inter j. Mas vamos analisar aqui, olha, por dois pontos de vista, olha. O I, ele é ideal de A. Isso significa, galera, que alfa x pertence a I. Da mesma forma, o J é ideal de A. Isso significa que alfa x pertence a J. Bom, logo, alfa x pertence a I inter J. Bom, portanto, I inter J é ideal do anel A. E terminamos a demonstração dessa proposição. Bonitinho, né? Beleza, galera. Muito bem, por hoje é só. Um grande abraço do professor Caritá e até a próxima videoaula.